Salve, salve investidores! Esse é o canal Investindo com Pouco e hoje vamos falar de 3 fundos que estão baratos. Vamos falar de alguns fundos de tijolo que estão em um bom momento, ok? São aqueles verdadeiros fundos imobiliários para muitos, né? Aqueles fundos que têm seus imóveis, recebem os seus aluguéis e repassam para os seus cotistas, tá bom? Os fundos de tijolos, eles têm alguns segmentos, né? Exemplo, segmento de galpões logísticos, segmento de shoppings, segmentos de escritórios, né? Que são as lajes corporativas, dentre vários outros segmentos, pessoal, tá bom? Por isso que são chamados de tijolo. Vamos começar aqui, pessoal, com o XPLG11, né? O XPlog, um fundo aí da XP. No momento que eu tô gravando esse vídeo, pessoal, ele custa aí R$ 99,00. Você vai falar, mas o fundo tá caro. Calma que eu vou explicar por que ele tá barato, tá bom? O fundo tem uma liquidez diária, pessoal, de 43 mil negociações. Por que que esse número é importante? O fundo é muito negociado. Então, quando você quiser vender o seu fundo e recuperar todo o dinheiro de volta, é importante o fundo ter bastante liquidez, tá? E eu sempre gostei de fundos que têm sua liquidez diária maior que 10 mil. O último rendimento desse fundo imobiliário foi 0,72 centavos, né, por cada cota que ele pagou aos seus acionistas. E isso dá um dividend yield de 0,74% no mês, tá bom? Se você multiplicar esse 0,74 do mês por 12, né, para a gente achar a porcentagem que ele pagou aos seus acionistas no ano, dá um valor aí bem bacana, pessoal. Patrimônio líquido, 3,1 bilhões, né? O fundo tem um patrimônio gigantesco. Eu sempre gostei de fundos aí com seu patrimônio líquido acima de 1 bilhão, tá bom? E o P sobre VP, que é o X da questão, né? Aqui, o divisor de águas é 1, pessoal. Se o fundo tiver maior que 1, significa que o fundo está caro, né? Ele está acima do seu valor patrimonial. Não é o caso aqui, o XPLG11 ele está sendo negociado a 0,87, ou seja, ele está muito abaixo do seu valor patrimonial. Você está comprando um fundo que ele está valendo muito menos do que tudo que ele tem, né, do seu valor patrimonial. Então, é um fundo que está bastante descontado, tá bom? Conhecendo mais um pouquinho do fundo, olha aí, o XPLG11 ele tem 13 ativos, 13 imóveis em 6 estados diferentes, tá bom? Bom, pessoal, e por esse gráfico aqui, a gente vai ver que esses 13 ativos, né, a maioria deles está em São Paulo, né, nessa parte azul do gráfico, ok? Bom, outra coisa muito importante da gente saber é a vacância do fundo, né? O que seria vacância, pessoal? É simplesmente a porcentagem de imóveis vazios, né, que não estão gerando renda. Por exemplo, se você tem 10 casinhas alugadas e 5 dessas casinhas, né, o inquilino foi embora, você ficou com 5 casinhas vazias, isso significa que a sua vacância é 50%, tá bom? Só para vocês entenderem, né? Só para a gente fazer uma analogia. No caso aqui do XPLG11, ele está com uma vacância ali um pouquinho abaixo de 10%, pessoal. Isso tem uma parte boa e uma parte ruim, né? A parte boa é que se o fundo ainda tem quase 10% de imóveis vazios, isso significa que o fundo ainda pode alugar e pode ser que ele aumente a sua renda, né? Pode ser que ele aumente os rendimentos que ele vai pagar para os seus acionistas, né? Para os seus cotistas. Mas, por outro lado, a gente vê aqui que a vacância está ali em quase 10%. Se for aumentando essa vacância, vai ficando perigoso, né? Porque aí o fundo vai diminuir os rendimentos que ele vai pagando ali para os seus acionistas, tá bom? Os locatários desse fundo, né? O XPLG11, olha só, ele tem locatários de peso, pessoal. A Via Varejo, a Leroy Merlin, a Renner, a Mobile, a B2W. Ou seja, pessoal, os locatários desse fundo realmente não são qualquer um, né? Chegamos aqui à taxa de administração do XPLG11, né? Uma taxa de 0,95% ao ano e é uma taxa super alinhada com o mercado, pessoal. Uma taxa super tranquila, tá bom? Só para explicar um pouquinho o que é a taxa de administração, né? Muita gente me pergunta o que é isso, pelo amor de Deus. Vai descontar do que eu recebo todo mês? Não, pessoal. Quando o fundo recebe os seus aluguéis, né, dos seus imóveis, o fundo imobiliário ele já desconta essa taxa dentro daqueles 5% e os 95% restantes ele já distribui para os seus cotistas, tá bom? Então, esse rendimento que você recebe aí todos os meses já está líquido, tá? Já está descontado essa taxa de administração, tá bom? Pessoal, e aqui a gente chega a alguns galpões logísticos, né, do XPLG11. Olha como são galpões
logísticos enormes, né? De ótima qualidade e alugado para ótimas empresas, né? Às vezes a gente não tem noção do que está por trás daqueles tickets que a gente compra na nossa corretora, né? O XPLG11 é um ótimo fundo com ótimos galpões logísticos, tá bom? O fundo número 2 aí do tipo tijolo é o VISC11, né, do segmento Shopping Centers, pessoal. Hoje, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele custa R$ 104,50, tá bom? Tem sua liquidez diária ali de 22 mil negociações, quase 23 mil negociações. No último rendimento do fundo foi 0,71 centavos que ele pagou aos seus acionistas por cada cota e seu dividend yield 0,70%. É um fundo aí que tem seu patrimônio líquido acima de 1 bilhão, né, 2 bilhões, e o seu P sobre VP está bem descontado, 0,91, tá bom? Esse fundo ele tem 15 ativos, né, em 10 estados diferentes. A maioria dos seus shoppings está localizado ali na região de São Paulo. A sua vacância está ali próxima também de 10%, né? Novamente falando, a vacância em 10% é uma vacância aceitável. Então, vamos conhecer alguns shoppings desse VISC11. Pessoal, o VISC11 é um fundo que tem uns ativos muito bons também, né? Shoppings aí em várias localidades no Brasil, né? Shopping Fortaleza, São Paulo, Cuiabá, Belo Horizonte, Florianópolis, né? E você pode notar aqui que são shoppings gigantescos, né? Bem construídos, bem localizados. Então, pessoal, para a gente ter uma noção, né? Às vezes a gente só olha aquele ticket na tela ali e não sabe o que tem por trás daquilo ali, né? O West Shopping, Campo Grande, Rio de Janeiro. Então, pessoal, o VISC11, ele é dono aí de muitos shoppings bacanas, né? Em todo o Brasil. E o terceiro fundo imobiliário que a gente vai falar hoje, pessoal, é o BRCR11, né? Um fundo imobiliário da BTG Pactual. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele custa R$ 57,73, tá bom? Tem sua liquidez média diária de 52 mil negociações, né? Muito negociado, né? O último rendimento desse fundo foi 0,47 centavos que ele pagou aí aos seus acionistas. Isso dá um dividend yield de 0,81% ao mês. Um patrimônio líquido gigante, 2,7 bilhões de reais. E o seu P sobre VP, 0,57. Isso significa que o fundo está muito descontado, pessoal. Esses fundos imobiliários aí, né, do segmento lajes corporativas, escritórios comerciais, salas comerciais, eles sofreram muito na pandemia, pessoal. Todo mundo começou a trabalhar home office, né? Então as empresas entregaram os seus imóveis aí que tinham alugado, né? As suas salas comerciais e seus escritórios. Então, os fundos sofreram muito na pandemia, caíram muito as suas cotas, caíram os seus rendimentos, mas agora tudo indica que esse mercado vai se recuperar. As empresas estão voltando, né, a alugar os seus escritórios e trazendo os seus funcionários de volta de forma presencial, né? Então, tudo indica que esses fundos vão se recuperar, pessoal. É o que todo mundo espera, tá bom? O fundo é um fundo gigante também, né? Ele tem 15 ativos e em 2 estados diferentes, né? Rio e São Paulo. E a sua vacância, pessoal, realmente é uma vacância elevada, né? Tá ali acima de 20% de vacância, né? Isso muito impactado pela pandemia, pessoal. Mas a expectativa aí é que essa vacância ao longo do tempo vá diminuindo, tá bom? Bom, e o fundo BRCR11, pessoal, ele tem aí inquilinos de peso também, né? Escritórios da Petrobras, Samsung, Volkswagen. Então, vamos dar uma olhadinha nos ativos desse fundo para a gente ter uma noção. Bom, pessoal, e dá uma olhada aí nos imóveis do BRCR11, né? São prédios lindíssimos, né? De alto padrão. A gente pode ver aqui que alguns deles têm classificação AAA, né? Que significa que são imóveis de alto padrão, tá ok? E aqui a gente vê a porcentagem de ocupação de alguns deles, né? 80%, 92%. Mas só para a gente dar uma olhada aqui, que são prédios gigantes, né? De salas comerciais, né? São verdadeiras torres de escritórios para alugar. Lembrando, pessoal, que os fundos de tijolo, eles ainda não pagam tantos dividendos como os fundos de papel, né? Os fundos de CRIs. Mas a gente tem que pensar o seguinte, em algum momento essa curva de juros, né? Essa inflação
vai cair. E os fundos de CRIs, né, os fundos de papel, eles também vão pagar menos do que eles estão pagando agora, né? Então, é só uma observação. Eu vou ficando por aqui, desejo para vocês bons investimentos e fui!